aí, gente, como trabalhar, então, enquanto professor da sala comum, com estas dificuldades que a criança com deficiência intelectual traz? Buscando estratégias. Então, mais um exemplo para vocês. Se eu sou professora regente e eu tenho uma criança com deficiência intelectual no 4º ano, então vamos pensar que agora é a nossa sala de 4º ano, tá? 4º ano do ensino regular. E aí eu tenho a minha criança com síndrome de Down lá, com síndrome de Down. Ah, muito legal. Eu ia falar da síndrome de Down daqui a pouco, mas a gente sempre tem a carinha da criança com síndrome de Down ligado à deficiência intelectual, né? Por que que isso acontece? Porque 70% das crianças com síndrome de Down apresentam deficiência intelectual. E aí, nos mais variados níveis. Criança com síndrome de Down que vai aprender a ler e escrever, criança com síndrome de Down que vai ter muitas dificuldades de leitura, matemática, interpretação, escrita e oralidade. Porque eu estou falando de uma deficiência que ela é de vários níveis. E aí eu tenho, então, vou pegar a criança com síndrome de Down como exemplo, lá na minha salinha, ela está ainda na leitura silabada, mas está no 4º ano. E aí, professora, como fazer? Bem, eu preciso trabalhar um texto, preciso trabalhar uma fábula com as minhas crianças. Eu queria muito dar leitura silenciosa, mas não dei. Por quê? Porque a professora do AEE, ela já me explicou que eu preciso trazer estratégias diferenciadas para a interpretação. Então, leitura silenciosa é uma questão que está fora da minha estratégia de processo de ensino e aprendizagem. Como que eu vou trabalhar a leitura, então? Porque eu tenho que trabalhar com os alunos que estão dentro de um padrão de normalidade, não gosto muito desse termo, mas as crianças que estão no seu nível cognitivo normal, e eu tenho a minha criança com DI ali, então como fazer? Vamos fazer uma leitura compartilhada? Vamos fazer uma leitura comentada? Vamos fazer uma leitura e já fazer uma explicação do parágrafo, daquele contexto? Bem, eu preciso saber se a minha aluna está entendendo ou não, se ela está seguindo, se ela está conseguindo fazer questão de começo, de meio e de fim. Eu quero saber se ela percebeu quem é o personagem da minha história. E aí eu já pergunto, fulana, de quem que a professora está lendo? De quem a professora está falando? E aí você já vai percebendo se essa criança está conseguindo ou não acompanhar. Uma dica bem importante para vocês. A criança com deficiência intelectual, ela precisa muito de retomada de conteúdo. Então, sempre na minha explicação, eu preciso estar voltando. Quem é o personagem mesmo? Nós estamos falando do lobo. Quem é o lobo na história? Lembra ontem nós falamos do lobo? Então você vai sempre dando pistas e vai ajudando ela a organizar e sequenciar este pensamento. É bastante importante isso. E aí, quando a gente fala então de nível cognitivo, de rebaixamento cognitivo, a gente está falando de uma criança que enfrenta dificuldades na sua vida comum. Então lá no começo eu disse para vocês, é uma criança que se demonstra tímida, é uma criança que tem medo de falar, é uma criança que não se encontra. Então, é uma criança que vai apresentar dificuldades nas habilidades de conceito, nas habilidades sociais e nas habilidades de vida prática, que é a sua autonomia, que é a sua maneira de exercer a sua independência, que é a sua maneira de achar o parágrafo dentro do livro, que é de dizer assim, professora, eu não entendi. Então, quando eu estou lá na minha sala de aula, e a minha criança está demonstrando muita dificuldade de aprendizagem, e eu, como professora regente, estou observando que ela não avança, e eu quero dizer assim, essa criança pode ter uma deficiência intelectual, eu preciso também observar o comportamento adaptativo dessa criança. Como ela se comporta, qual é o comportamento dela nas atividades sociais, nas atividades práticas, nas atividades de autonomia. Porque se for uma criança rápida, ágil, se for uma criança que consegue
mandar e não ser mandada, porque uma criança com deficiência intelectual, ela sempre precisa de ordens, e uma criança que tem dificuldade de aprendizagem, que não é uma deficiente intelectual, ela consegue se organizar. Então, eu preciso observar essas duas questões da minha criança com deficiência intelectual. Como é o processo ensino-aprendizagem, as habilidades de conceito, que são os aspectos acadêmicos, mas também observar o exercício da autonomia, a competência social que ela tem. Então, se lá na aula de educação física ela organiza o jogo, ela é líder, ela não tem deficiência intelectual. Ela pode ter uma dificuldade de aprendizagem causada por outro contexto, tá? Uma questão de transtorno de aprendizagem, que nas pós da Rema vocês conseguem diferenciar bem isso. O que é uma deficiência e o que é um transtorno de aprendizagem. Então, o transtorno de aprendizagem, vamos supor que a criança tenha dificuldade de aprendizagem porque ela tem TDAH, certo? Então, ela traz a dificuldade de aprendizagem, mas ela não traz dificuldades de habilidades práticas e nem social. Então, não é deficiente intelectual. E aí, o professor precisa estar atento. E aí, conversar com o professor do AEE, às vezes, é muito importante, porque eu costumo dizer que o professor de AEE, ele é multiuso, sala de recursos multifuncional. E ele precisa mesmo entender dessa variedade aí das deficiências, ele vai entender dos transtornos e ele vai te ajudar a compreender quem é essa criança. Então, ela está demonstrando dificuldade de aprendizagem, e aí ela demonstra dificuldade de aprendizagem, de habilidade de conceito, de habilidade social, de vida prática. Então, provavelmente é uma criança que tenha deficiência intelectual. E quanto mais vai ficando difícil o processo ensino-aprendizagem, mais dificuldade ela vai apresentando. Lembra? Memória. Se eu não entendo o todo, se eu não faço a relação, eu não consigo fazer uma leitura e me colocar como parte da leitura. Eu não consigo fazer a interpretação. Eu não consigo avançar neste processo ensino e aprendizagem. Mas está na minha sala de aula, Juliana. Como fazer? A gente vai discutir isso através das adequações e flexibilizações curriculares. Então, o exemplo da leitura, o exemplo da questão da divisão, já são exemplos significativos para avaliar se está acontecendo a aprendizagem ou não. Né? A minha criança está aprendendo? Ela entendeu o conceito? Então, eu preciso olhar a minha criança, meu aluno, meu estudante, entender quem é essa criança, entender como ele aprende, como ele se organiza, e aí eu vou propor as adequações. Gente, eu queria tanto dizer assim para vocês, tem uma receitinha para fazer adaptação e flexibilização curricular, mas não existe uma receitinha. Por que não existe, professora? Porque a gente está falando de individualidade, porque a gente está falando de nível de deficiência, porque a gente está falando de um estudante único, que eu preciso olhar, que eu preciso entender, que eu preciso compreender, e aí eu vou montando as adaptações, as flexibilizações. Né? Pensando que eu posso ter a criança com deficiência intelectual, só deficiência intelectual, pensando que eu posso ter as múltiplas deficiências, e aí quando eu falo de múltipla deficiência, eu estou falando do DI associado, por exemplo, a uma deficiência física neuromotora, eu estou falando da deficiência intelectual associado a uma deficiência visual, eu estou falando de uma deficiência intelectual associado a uma surdez ou uma deficiência auditiva, eu estou falando de uma deficiência intelectual mais autismo, e aí eu estou dizendo que essa criança pode ter outras questões de deficiência ou de transtorno, e aí eu ter mais dificuldades ainda para adaptação e flexibilização curricular. Por isso não existe uma receita. Por isso é aluno por aluno, ano a ano, plano de atendimento com plano de atendimento individualizado, sala de recurso mais professor da rede comum, é uma parceria de trabalho para entender quem é este aluno e como fazer. Então, o MEC, ele define assim para a gente.
Adequações curriculares constituem possibilidades educacionais de atuar frente à dificuldade de aprendizagem do meu aluno, do meu estudante. Pressupõe-se que se realize a adequação do currículo regular quando for necessário, para torná-lo apropriado à individualidade do estudante, que apresenta necessidade educacional especial. Não é um novo currículo, mas é um currículo dinâmico, que é alterável, que é passível de ampliação, para que atenda realmente todos os estudantes ali com deficiência. Então, vamos fazer uma retrospectiva rápida. Lá nas disciplinas que falam de contexto histórico, vocês estudam bem as legislações, mas eu preciso entender que deficiência intelectual, ela faz parte do público-alvo da educação especial, tá? Quem faz parte? De forma bem rápida, deficiente intelectual, deficiente visual e cego, deficiente auditivo e surdez, deficiência física neuromotora, altas habilidades e superdotação e transtorno global do desenvolvimento, que dentro do TGD está hoje o TEA, o transtorno do espectro do autismo. Quando eu penso adaptação e flexibilização, eu volto lá para a legislação para entender onde isso está na lei. Está lá na LDB, no capítulo 5, que é o capítulo da educação especial, bem vinculado ao artigo 59, que diz assim: as instituições de ensino deverão fazer adequações de metodologias, de recursos para o atendimento das pessoas com deficiência. Então, é direito do meu aluno com deficiência intelectual ter as adaptações e as flexibilizações de acordo com o currículo, de acordo com a sua necessidade. Então, eu tenho que pensar nisso. Está lá na legislação. Então, como direito do meu aluno é aprender, o meu dever enquanto professor é proporcionar a aprendizagem. Mas é claro, pensando nesse estudante, quem é ele? Quais as suas características? O que é uma aprendizagem significativa? Para que ele precisa disso? E aí, gente, o AEE tem uma função essencial nisso. Por quê? Porque é o trabalho de parceria. É o trabalho ali de pensar. Pensar o quê? Como esse aluno aprende, quando e como, o que eu posso organizar, né? O que é mais eficiente para o processo de ensino, como e quando avaliar o aluno. Então, vamos pensar que uma criança com deficiência intelectual, principalmente quanto mais severo ali, né, dentro de um contexto de maior dificuldade de abstração, ele não vai conseguir fazer uma prova como um aluno dentro do nível de normalidade. Então, o que eu vou fazer? Como é que eu vou adaptar? Eu posso fazer uma prova oral? Pode, porque quando a gente pensa processo de avaliação, quando a gente fala de avaliação, a gente está falando que eu avalio através das atividades que ele executa diariamente, porque a avaliação é um processo. Então, ela não pode ser feita por um único instrumento. E dentro dos nossos contextos de escola, de instituição, a gente ainda tem muito a questão da nota por um instrumento, 2 apenas de avaliação. E dentro da deficiência intelectual, eu preciso ir propondo para esse aluno maneiras diferenciadas de ser avaliado. Agora, eu posso pegar essa avaliação e mandar lá para a sala de recurso para fazer, vou dizer daqui do Paraná, tá? A gente não orienta muito isso, não. Então, vamos fazer a adaptação. Se ele precisar fazer num ambiente um pouquinho mais separado, pode fazer, não tem problema, mas vamos adaptar para ele, né? Por exemplo, se eu quero ver a estruturação de história dele, se ele tem ali começo, meio e fim, se ele consegue recontar uma história, eu posso fazer gravado? Posso, por que não? Então, usa ali, e aí diz assim, agora, fulano, você vai contar a história para a professora. Você vai fazer o seu texto de forma oral. Vocês vão ver que eu trouxe alguns exemplos, né, para o nosso final ali, de um trabalho até que eu fiz, que a gente usa a oralidade para trabalhar a questão da narração. E aí ele vai te contando. Depois você ouve,
Ah, tem elementos que eu queria do texto? Teve começo? Teve fim? Eu acho que eu preciso voltar aqui e quando eu explicar de novo, eu preciso usar palavras mais simples, mais objetivas para ele entender. Com a professora da sala de recurso, ela vai trabalhar justamente no seu atendimento a capacidade de melhora de atenção, a capacidade de melhora de organização de pensamento, porque o professor do AEE, ele faz justamente isso. Ele ajuda as funções cognitivas ali do meu aluno, né, a questão da sustentação da atenção, da memória, a melhora do processo de alfabetização para que ele consiga ir melhor na sala de aula. Então, essa é uma das funções do professor do AEE, tá? É fazer essa melhora do processo de ensino-aprendizagem. Gente, ser professor de AEE é um desafio diário de compreender aí toda essa dimensão de educação especial, de público-alvo, e o trabalho colaborativo, né? Eu melhoro ele no meu AEE, ele melhora aqui para que a gente possa ir junto ali dentro daquele contexto. O MEC ainda traz mais algumas questões, dizendo assim para a gente, o que eu tenho que adaptar? O que é possível adaptar? Então, eu faço adaptação de conteúdo, eu faço adaptação de objetivo, eu faço adaptação de metodologia, eu faço adaptação de recurso, de tempo e de avaliação. Então, vocês percebam que a gente já foi falando de tudo isso. O meu conteúdo, por exemplo, vamos voltar lá para a divisão. O conteúdo é divisão. Eu estou trabalhando o mesmo conteúdo. Só que a minha avaliação é diferenciada. Por quê? Porque ele não vai conseguir fazer a avaliação com os 2 números na chave. Mas ele consegue o quê? Ele consegue me dar o conceito. Então, o meu objetivo de ensino frente àquele conteúdo, ele é diferente dos outros alunos. E a minha metodologia de avaliar, de explicação, ela é diferente, mas ela também não é separada. Ela não é dentro de uma aula só para a deficiência intelectual.